Boa noite, gente. Bom, quero começar aqui o nosso tema com uma pequena apresentação de todos nós. Eu quero me apresentar para todo mundo também. Me chamo Jéssica Carneiro, sou Account Manager aqui na Key Solutions, também especialista em tecnologia e inovação para empresas no Brasil. E eu quero trazer o tema aqui da indústria 4.0, suas tendências e desafios aqui no Brasil. Tá? Existem algumas pesquisas já realizadas da indústria 4.0 e de como ela pode trazer um número positivo, né, para o Brasil. Cerca aí de 40% de redução de custos na manutenção, 20% na redução de consumo de energia e até mesmo 25% aí no aumento de eficiência das operações. Mas a gente sabe que nem tudo é flores, né, que existem desafios, principalmente quando a gente fala da indústria brasileira. No último congresso que teve da CNI, por exemplo, apresentou que apenas 3,7% das empresas do Brasil fazem uso abrangente da tecnologia nos seus processos internos. Então, por isso eu trouxe aqui, para abordar mais sobre esse tema, alguns especialistas. Trouxe aqui o João, que é o nosso CEO da operação KISS do Brasil. Trouxe o Leonardo Mendes, que ele é especialista em otimização de processos industriais, consultor e palestrante. E uma presença especial aqui do Unari Marino, que é gerente de operações corporativas na M. Dias Branco. E eu quero começar, para que todo mundo tenha aqui um espaço para apresentação, quero começar com você, João, se apresentando um pouco aqui para nós. Legal. Obrigado pela introdução, Jéssica. Obrigado pela presença também, Leonardo e Unari. Eu acho que é muito legal a gente ter esse momento para falar um pouquinho sobre um tema que, por mais que esteja sendo bastante falado, tem sido pouco executado. Eu quero vir aqui hoje com uma perspectiva, talvez, da consultoria de estratégia técnica, que consegue traduzir o problema de negócio para uma solução de tecnologia. E queria também contar com o apoio desses meus colegas para entender um pouquinho, tanto de Leonardo, como que as coisas funcionam por trás dos planos, como que elas são no lado da estratégia, do planejamento, e também do lado do Unari, de como as coisas são quando se trata de adicionar tecnologia dentro do seu parque. Adiciona por adicionar? Vai ajudar alguma coisa? Como que funciona essa tomada de decisão? Eu acho que essas são grandes conversas que a gente pode ter aqui. Leonardo, quer dar uma palavrinha? Bom, vamos lá. Bom, boa noite, pessoal. Assim, eu estou na indústria desde que eu tinha 14 anos, né? Comecei como jovem aprendiz ali, já são 30 anos de indústria. E aí, 20 anos já como engenheiro, e aí lidando com processo. Eu fui muito direcionado para essa parte de processo. Apesar de estar uma boa parte da minha carreira ser ligada à manutenção, também, mas eu me direcionei muito a processo, pela minha formação e vários outros pontos. Então, assim, eu me acostumei muito com relação à solução de problemas. Exatamente. É tanto que ele faz parte hoje da líder nacional, né, de linhas de massas e biscoitos. Ele representa essa grande indústria. Então, Ionário, eu quero abrir o espaço para você se apresentar também para a gente. Olá, boa noite, Jéssica, João, Leonardo. Gratidão pelo convite. A gente fica muito feliz em estarmos falando de um tema tão atual, tão necessário, tão importante, moderno, atemporal, como a indústria, pessoas, processos, tecnologia, métodos nesta abordagem do 4.0. E isso é uma jornada, é um amadurecimento. Quando nós estávamos há uns anos atrás, né, a história dos robôs vão tomar os lugares, né, dos empregos, toda a questão dos investimentos, e hoje a gente está dentro deste processo, já estamos falando do 5.0, a era das pessoas, né, dos talentos, porque precisamos agora pessoas com competências para poder usar a ciência de dados. Porque isto do 4.0 é uma realidade dos robôs, dos aplicativos, as pessoas estimuladas neste processo, e sem virar uma questão de não é uma ausência de idade. A gente tem tido experiências até com as pessoas com seniors, né, ou seja, mais idade, nos processos operacionais, vibrando, adorando e dizendo, não quero mais papel de volta, agora estou fazendo, né, ou seja, o uso, né, destes processos, né, do IoT, da manutenção preditiva online, dos registros, né, ou seja, de apontamentos, com uma outra percepção. Então, é tudo como você encanta
né, as pessoas preparando o terreno, e esse terreno ele precisa ter uma jornada de preparação, que vem desde a top-down, né, nas organizações, de visitas, de benchmarking, preparando o terreno para que a gente possa errar menos e copiar, né, ou seja, os bons exemplos de parceiros. Por isso que isso é uma jornada gratificante, caminho sem volta, não tem retorno para isto, né, para todas as organizações e tipos de negócios, para aquelas que querem se firmar no mercado, porque os negócios vieram para dar lucro, porque é com lucro, né, que nascem os investimentos, que nascem as capacitações, que nascem o novo profissional moderno, atual, e conectado. Olha, hoje em dia a gente com o celular, olha a gente aqui fazendo uma live, e isso era impensável, né, há 10 anos atrás. Então, veio para ficar, e o mundo, né, conectado é a nova realidade. Por isso que a gente força-se a estar cada vez mais atento, aberto e conhecendo, né, todas essas iniciativas. E obrigado pelo convite. Obrigado a você pela participação. Agradece. Eu consigo ver bastante dos desafios que o Leonardo colocou aqui na mesa. Eu venho conversando com várias empresas em diferentes fases de maturidade sobre indústria, desde aquelas que perguntam com quem eu falo para comprar sensor, até aquelas que dizem, eu já tenho toda a parte analítica, eu já tenho toda a parte de manutenção, agora eu quero predição de forecast, eu quero redução de custo, eu quero otimizações dos últimos porcentos, eu já estou amadurecido, eu preciso aquele a mais. E ao longo dessa jornada, a gente tem sim encontrado medo, a gente tem sim encontrado decepção, já tentei isso antes e não foi legal, e a gente tem sim encontrado uma tendência a achar que machine learning resolve qualquer coisa. Ou aquela falácia do tipo, não, eu vou colocar um modelo e se o modelo não funcionar, eu falo que é porque o machine learning não funciona sempre. Então, é engraçado como se pensa de novo na tecnologia. A gente tem cases de sucesso já na KISS, no qual eu começo dizendo qual é o seu problema de negócio. Bem, meu problema de negócio é porque eu quero reduzir o meu consumo de gás. Tá bem. Qual é o impacto de uma redução de consumo de gás? Poxa, consequentemente, eu vou ter menos temperatura. E isso afeta algum dos seus KPIs no final? Poxa, eventualmente pode afetar minha umidade. Legal. Então, vamos analisar todas essas variáveis e pensar como um humano chegaria a essa conclusão. Se um humano, olhando para esses dados, consegue chegar a uma conclusão, me força a entender que o dado contém o conhecimento necessário. E, portanto, ele, em excesso, né, em Big Data, consegue gerar uma tendência relativamente confiável. Tudo precisa nascer de um problema de negócio. Então, por mais que me pareça assustador o cenário que a gente vê hoje, Leonardo, é importante que eu acho que tenham empresas como a gente, que ainda conseguem olhar para a tecnologia como uma ferramenta, em parceria com empresas como você, que consegue olhar para a indústria no seu detalhe e falar, não é aqui que precisa de tecnologia, é aqui, ó. Aqui tem mais desperdício, aqui tem mais potencial de ganho, ou aqui é uma área que não tem sido investida há mais tempo, talvez a gente tenha um delta maior aqui para a gente conseguir absorver, ou aqui é uma área que se produz tanto, mais tanto, que se você me tirar meio centavo, já é muito dinheiro. Essa visão de aonde introduzir a tecnologia, eu acho que é a chave do sucesso para começar a virar esses projetos. Gente que faz bem, eu acredito que tenha. Gente tentando fazer e fracassando, também tem. A gente precisa achar um jeito de conseguir escapar desses caras. Mas eu acho que a grande chave é conseguir encontrar esse match entre um fornecedor ideal e um cliente ideal num projeto ideal, num desafio ideal. O que eu quero obter com isso aqui? Eu quero reduzir o meu esforço, eu quero ganhar um dinheiro que eu não estou ganhando hoje, ou quero deixar de gastar um dinheiro que eu estou gastando, e isso vai me voltar como uma forma de receita. Então, eu queria muito discutir um pouco com vocês também essa questão de como surge o problema de negócio. Como que se identifica uma oportunidade e aí sim se pensa na tecnologia em segundo. Eu não quero colocar a tecnologia como menos importante, mas no processo criativo ela tem que vir em segundo. Bom, deixa eu porque eu estava fazendo uma analogia aqui, né, automaticamente na minha cabeça com relação a alguns pontos, porque assim, naturalmente, devido à minha formação, a questão de Lean Six Sigma, processo, essas coisas, eu sou muito ligado à cultura japonesa, né? De estudar, de tentar entender, e da mesma forma as indústrias como um todo. Então, assim, por mais que que alguma empresa queira fugir, o mercado hoje está tão competitivo que a empresa precisa
cada vez mais para se tornar, nem é para alcançar maiores mercados, maximizar seu lucro, para continuar no mercado, realmente, ali tá continuar atuando, não ser engolido por ninguém, não fechar as portas, ela vai precisar ter a tecnologia, ela vai precisar otimizar os seus processos, ela vai precisar pegar processos mais repetitivos, mais mecanizados e colocar uma tecnologia ali no meio. Ela vai ter cada vez mais colocar pessoas, em partes mais pensantes, que agregam um pouco mais valor, né? Eu me lembro, por exemplo, de uma empresa que eu estava, que precisava fazer umas ordens de serviço, precisava ser preenchida. Era um campo específico com a mesma informação, era mais de 10 mil ordens de serviço. O que foi feito? Um robozinho, colocou lá, ele ia lá e automaticamente... E aí não ocupou mais ninguém do PCM, ninguém mais para fazer um trabalho daquele, mas se precisasse ter uma pessoa e ocupar uma mão de obra valiosíssima durante um mês, talvez, porque era muita ordem de serviço para fazer. Então, é um pequeno exemplo de algo que, simplesmente, quando você coloca, você consegue tirar a pessoa de um trabalho que não agrega nada, coloca a tecnologia e deixa com que aquela pessoa... Então, assim, e muitos entendem que a tecnologia pode tirar o emprego. Na verdade, ela vai fazer com que as pessoas estejam num lugar que agrega um pouco mais valor do que naquele trabalho simplesmente repetitivo. E as empresas vão agradecer muito por isso, porque se não for desse jeito, vai entrar no mercado uma empresa que pensa assim e essa empresa está fadada ao fracasso. Eu me lembro, em 2015, se eu colocar tecnologia e eu começo a otimizar isso, eu consigo fazer com que a mesma base de capital gere muito mais, ou melhor, eu consigo até otimizar mais, né? Com menos, fazer cada vez mais. Então, eu consigo ter alguma condições de competir com outras empresas, porque hoje o mercado está do jeito assim, ó. Eu estou aqui, amanhã eu acordo, já tenho uma startup comendo todo o meu mercado. Então, um dia você está aqui numa construção civil, e no outro dia você pega um vídeo no YouTube e tem na China um prédio todo impresso em impressora 3D. E aí? Como é que a gente compete num cenário como esse? Hoje a gente está numa boa, mas amanhã vem alguém e desbanca o mercado inteiro com uma solução. Então, a diferença do todo está nas pessoas e está no conhecimento. Então, cada vez mais as empresas vão precisar estar atentas e ter profissionais com condições de gerar o valor, alcançar o objetivo, mas de forma muito mais otimizada, que, para o meu modo de ver, a tecnologia veio aí para ajudar muito nesse sentido aí. Eu consigo pegar um gancho legal com o que você falou e o tópico que Yonari trouxe atrás sobre o 5.0, que existe dois gaps, né? Existe a tecnologia que pode, sim, substituir aquele trabalho de baixo valor que um humano está fazendo e transferir esse humano para algo que ele pode agregar mais valor. E existe também já a tecnologia que substitui o humano de pensar, de tirar insights. E isso me leva a uma outra coisa que, por mais desafiador que seja também, felizmente aqui tem sido bem sucedido nisso, que é na gestão de mudanças. Uma vez que você introduz uma tecnologia, e essa tecnologia, por exemplo, é um digital twin, que é um case que a gente já tem também. Então, a gente replicou uma fábrica, os analistas estão constantemente rodando estudos naquela fábrica, e eles identificam que talvez é melhor usar essa variável ao invés do baseline que eles estão acostumados. Como fazer com que todo o seu time de fábrica concorde com essa ideia? Aqueles operadores que estão lá há tantos anos, que têm um conhecimento empírico, que todos os dias colocam um outro baseline, você virar para ele e falar, olha, agora a inteligência está dizendo que é assim. O que é inteligência? A inteligência é um ser abstrato agora que me dita a resposta? Isso eu queria escutar um pouquinho de você, Yonari, se possível. Como que funciona essa gestão de mudanças, quando não só a tecnologia substitui partes do trabalho das pessoas, mas quando ela passa também a substituir algumas tomadas de decisão? Boa questão, João, e fazendo essa continuidade com que a primeira pergunta inicial que você trouxe e que o Léo muito bem apresentou, a gente começa tudo com a palavra da moda, quais são as dores, né, maiores da organização. E isso é extremamente importante, é por onde tudo começa. Qual é a maior dor? É o consumo da eficiência energética, que está na palavra da moda e do momento, que é o custo da eficiência energética Brasil, que é caro, ou seja, porque nós temos matérias-primas, né, para realizar
os nossos processos, mas a energia, ela sim tem um ponto. E aí você vai, né, nas utilidades, né, no vapor, né, naquilo que... quais são as dores quando a gente fecha o nosso custo fabril, né, das indústrias. Então, esse é o primeiro ponto, identificar, e aí quando a gente começa a cruzar as dores, começa a cruzar com a história dos M's. Não é só a tecnologia, né, ou seja, mas... Primeiro, temos uma cultura de métodos, voltada para o método, para que a gente entenda o que estamos evoluindo, mão de obra, com o processo de capacitação, né, das pessoas, a história de máquina com as manutenções, ou seja, com a clareza no que estamos fazendo, porque eu colocar um sistema eletrônico sensorizado, mas que eu esteja percebendo que o ver e agir eu ainda não fiz o dever de casa, também é desperdiçar dinheiro. Então, por isso que isso é uma jornada de restauração das condições básicas internas, que as condições básicas são dos M's: material, máquina, método, meio ambiente, medida. Então, nesse momento, quando você faz esse primeiro ponto, despertando as necessidades, toda a organização cresce. E aí vem esse despertar, né, do ir para fora, do copiar e visitar aquilo que já tem no mercado, porque começa a estar claro, maturado, e a gente começa a estar mais maduro. E nesse processo desse despertar, dessa consciência coletiva, em parceria com a área de TI, em parceria com os negócios, em parceria com clientes como vocês, né? Ou seja, para que a gente possa conversar já de uma maneira mais estruturada e mais madura. Ou seja, vamos ver o que você tem a oferecer. Vamos fazer um piloto, que é outro ponto extremamente importante. Um piloto num ponto que a gente consiga rastrear, coletar os dados, validar os ganhos, porque a gente está falando de custos, né, desperdícios, e a gente consiga depois rolloutar, né, ou seja, dentro dos processos, né, sai de um CAPEX e passa a ser algo que seja o dia a dia. Então, isso é um processo, essa jornada vem de toda uma construção, né, de uma conscientização, um top-down, seja dentro das organizações, pedaço a pedaço, né, montando esse puzzle, né, que a gente costuma dizer, mas que vai no caminho sem volta, construindo as trilhas, né, da digitalização. Quais são as grandes dores para que a gente possa ir no machine learning, o big data, né, ou seja, as máquinas que vão nos dar preditiva, o manufacturing system excellence, ou seja, tem várias trilhas, mas primeiro aquilo que vai agregar valor, ou seja, e que a gente possa colher, coletar, aprender e ir mais adiante. Eu vejo isso como uma aprendizagem humana, né, para todos nós nesse novo milênio. Uhum. Eu gosto muito da sua fala, porque é algo que eu acredito muito. Inclusive, é uma forma que a KISS tem usado para desmistificar um pouco o tema de machine learning, que é, vamos fazer uma análise de dados primeiro, fazer um piloto. Vamos ter certeza de que você está gastando o seu dinheiro certo e que eu, como uma consultoria, não estou me metendo numa furada. Porque se a noção é que o machine learning nem sempre funciona, quanto mais certo os dois lados estiverem, melhor vai ser essa relação. Então, eu acredito sim que é um processo incremental, que ele começa com uma análise, depois ele começa com explorações e estudos, depois ele começa a virar a verdade, e aí sim ele vai ser rolloutado e ele passa a agregar esse valor. Então, é um exercício de identificar onde tem a dor, é um exercício de medir qual é o potencial de ganho ao resolver essa dor, e depois é um exercício de caminhar e ter paciência com esses resultados. Por mais que pareça um processo muito longo, não precisa ser. Como a gente estava falando um pouquinho antes da gente começar aqui, tudo que precisa é dar um primeiro passo, certo? Eu não preciso ter a minha planta inteira monitorada, eu posso ter uma máquina crítica. Eu não preciso ter todas as etapas do processo do meu produto, eu posso ter uma que talvez eu consiga explorar um pouco mais de ganho. Então, é um pouco sobre só vai conseguir quem começar. É meio que falar mais do mesmo, mas se aplica muito bem aqui. As indústrias são grandes, tem muito maquinário. Sensor é caro, software é caro, manutenção é cara. Abraçar o mundo pode não ser viável hoje, mas obter pequenos ganhos em pontos específicos, identificar a dor, achar o problema de negócio, conectando com a fala de vocês dois,
Eu acho que é um desafio que agora a gente pode ajudar muito as indústrias estão começando a se despertar, o benchmark, a importação de ideias também é uma coisa muito fundamental para isso, exatamente para conseguir clicar a cabeça e falar, ok, eu consigo começar, eu não preciso ter um rio de orçamento, eu consigo ter um pouquinho, começar aqui, ver se me dá um resultado, com o resultado dessa iniciativa, eu fando a próxima iniciativa, e assim por diante. Exatamente, exatamente. E aí, conectando com o que você está falando, João, até um pouco do que a gente tem conversado com várias indústrias, né, dentro do Brasil, o pequeno ganho é expressivo, né? 5% de ganho acaba sendo muito expressivo quando a gente fala da indústria brasileira, da quantidade, do volume que é a produção dentro do Brasil. E aí eu queria conectar também com o Leonardo, que o Leonardo ele está presente na otimização do processo. Então, ele está presente nessa mudança de cultura, de ele entender, da pessoa entender por que eu preciso fazer isso, né? E aí eu queria entender contigo, Leonardo, o que você encontra de maior dificuldade, desafio no momento que você vai fazer esse processo, digamos assim, de mudança cultural dentro das empresas, aí dentro das indústrias? Olha, é desafio para tudo quanto é lado, né? Então, o que assim é muito difícil o ser humano, de uma forma geral, tá? Por mais que a maioria fale que é aberta a mudança, que é aberta aqueles discursos, mas eu costumo falar para as pessoas assim, eu sou aberta à mudança até que a mudança me afete, né? Eu já não consigo mais estar aberto. Por que eu estou falando isso? Tipo, pequenas coisas. Desde o evento Kaizen que você faça de uma melhoria específica, reatividades, porque a pessoa não quer fazer de uma maneira diferente, por mais que ela veja que aquilo é bom. E aí, quando você coloca tecnologia, porque tecnologia, tem muita gente que tem aversão à tecnologia, porque não sabe mexer. Se você for se você for no shopping, no estacionamento, daquela maquininha, a quantidade de pessoas que não conseguem mexer numa máquina daquela. Se você for num banco, por exemplo, quando você vai lá te sacar dinheiro, uma fila enorme, que tem muita gente que não consegue mexer, né? Então, assim, tem gente que realmente tem muita dificuldade e aversão a isso. Eu não estou falando só de pessoas mais velhas, pessoas novas até com relação a isso. E aí você junta com aquele negócio de estar sempre fazendo o processo do mesmo jeito e você propõe algo diferente que a pessoa já não quer mais fazer porque é diferente do que você está acostumado. Então, para você poder colocar isso dentro da cabeça das pessoas é muito difícil, né? Por mais que venha uma determinação da direção, quem executa, se ele tiver com aquela versão, é muito difícil você fazer esse tipo de mudança, né? Então, assim, como é que se tem feito? Como é que eu tenho feito, né? O ser humano, eu costumo falar que ele é egoísta por si só. A natureza do ser humano é egoísta. O melhor que ele seja, né? Algum momento ele acaba pensando nele, né? De uma forma geral, né? Então, assim, enquanto aquela pessoa não entender a agregação de valor para ela, o que ela vai ganhar com aquilo, de fato, ela não ganha, ela não consome aquela ideia, né? Então, sempre, em tudo que eu faço, não é só a questão de tecnologia, é a implantação de 5S, é a implantação de qualquer processo, de metodologia, de qualquer coisa. Não é questão de enganar, porque não é enganar, de fato, é mostrar para a pessoa o que, de fato, ela vai ganhar com aquilo. Então, assim, vamos lá. O Ionari falou muito bem a questão de segurança, sustentabilidade, né? Essa energias renováveis e tal. Então, assim, vamos lá, segurança. A pessoa está preocupada com segurança? Então, assim, eu me lembro de um case que eu estava numa empresa que aí o cara da preditiva lá, o técnico, ele estava lá fazendo uma coleta de dados de vibração e a manga dessa pessoa ela ficou presa no elemento rodante e ela tirou quase, ela perde o braço. E aí o diretor, superintendente na época, da empresa falou que ele não queria mais ninguém de preditiva em frente da máquina. Aí todo mundo se olhou e falou assim, mas como é que o cara vai coletar a vibração se não for na máquina? Né? Só que tem solução? Tem várias soluções. Você consegue fazer as coletas, sensores e tudo, só que você precisa ter um investimento inicial. Aí você tem que botar numa balança. Segurança, né? Então, assim, claro, tem várias soluções para vários problemas que não se requer um investimento tão alto,
mas para outro você precisa ter um certo investimento, né? E nesse caso, naquela ocasião, para você poder tirar todo mundo dali, daquele jeito, não precisar estar na frente do equipamento, poder fazer a coleta das informações, talvez numa central o pessoal está ali, o investimento até que não era tão alto para fazer, mas precisava ter algum investimento para fazer. Mas ali, a partir de uma solução, realmente, que não era nem tão financeira, é questão de segurança, que é super importante. Se a gente for um case da Vale, por exemplo, que eu vi no simpósio, por exemplo, as áreas de priorização no mundo inteiro são interligadas. Tem uma central de monitoramento, onde tem as inspeções e as informações vão para essa central e eles fazem o controle e planejamento da central, de todas as priorizações, né? Então, assim, existem soluções no mercado. Só que as pessoas, elas ou não entendem, ou não buscam, ou têm aversão, acham que tudo é muito caro, e aí esquecem o ganho que vão ter por trás disso. Então, assim, vamos lá. Começa, mais uma vez, com a reatividade de você sair da inércia, né? De você realmente buscar uma coisa nova, sair um pouco daquela tua zona de conforto ali que você tem, de uma certa forma. Tentar um novo. Porque sempre é algo realmente que nos tira da zona de conforto. Por exemplo, eu estou aqui, estou acostumado com Excel. Eu sei que o Power BI pode me trazer uma melhoria. Só que só o fato de eu ter que aprender o Power BI para fazer já vai me tirar da zona de conforto. E tem gente que não vai para isso. Não, deixa eu continuar no Excel aqui, sabe? Então, pessoas que pensam dessa maneira, elas dão muito mais trabalho para. Então, se ela não pensar como isso vai agregar para ela e não for um foco, não gerar um propósito, assim, não, realmente, isso aqui eu vou precisar, porque esse é o único caminho, ela não entra na jogada. Então, ela precisa entrar para entender esse propósito, entender que várias das soluções que hoje ela faz descabelar está assim, hoje já tem pronto no mercado, só basta encontrar, né? Encontrar uma empresa séria, encontrar alguém que ajude nesse processo, porque as soluções elas estão aí. Assim, é um erro falar que é tudo muito caro, né? Na verdade, essa questão de caro também é questão de percepção, né? Quanto é que eu vou ganhar em cima disso? Quanto é que eu coloco em cima da mesa e quanto é que eu recebo de volta? Né? Então, acho que as pessoas elas precisam cada vez mais estarem abertas para isso, porque esse é o único caminho que se tem. E as pessoas que não estão abertas para isso vão acabar sendo engolidas pelo mercado, infelizmente. E aí eu estou falando de pessoas de diversas idades. Tem pessoas com idades minhas, né, e superiores, que pensam muito de forma tecnológica, entendem disso. Tem pessoas novas que não entendem, tem aversão ainda e vice-versa. Então, eu acho que o profissional, cada vez mais, ele precisa também, além do processo que ele estuda, das coisas que ele estuda, ele tem que começar a prestar atenção nas soluções que tem aí, que o mercado apresenta para realmente fazer a coisa acontecer, coisas que antes eram inviáveis, do tipo fazer uma análise preditiva sem a pessoa precisar estar presente ali na frente do equipamento se expondo, né? Só tem um jeito de você eliminar o risco, é você eliminar o perigo, é a fonte. Então, se eu não quero que a pessoa se acidente lá, eu não vou fazer com que essa pessoa vá lá. E como é que eu posso fazer isso? Através de tecnologia. Super. Talvez para a gente caminhar um pouquinho para o fim, eu acho que a gente teve discussões muito boas aqui, principalmente voltado para as dificuldades e para os desafios que a gente vai encarar ainda, né? Mas a gente tem aqui na sala um exemplo de sucesso. Então, eu queria te passar a fala mais uma vez, Ionária, se você puder compartilhar um pouco de como você tem sentido o retorno sobre o seu investimento. Alguns anos já que M. Dias Branco está nessa jornada, hoje você considera que é uma jornada sem volta, mas até agora ela tem sido uma jornada feliz? A M. Dias tem conseguido hoje buscar ganhos através desses investimentos? Obrigado aí, João, pela pergunta. E eu faço uma conexão com 3 pontos. Primeiro, essas soluções ou tudo que se presta a ser colocado na estratégia nas organizações precisa ser um processo humanizado, não visando lucro, não é o ter em prol do ser, mas sim o ser para ter. Isso é bem profundo, porque quando uma empresa ela tem no centro do seu processo as pessoas, as coisas são conquistadas mais facilmente.
porque todos vêm e conectam e comungam do mesmo processo. E aí entra, né, saindo da questão humanizada, aí entra a questão também que a gente, um ponto que estávamos aqui falando, e a questão da conexão com as gerações. Né, a geração Z, a geração do novo, as pessoas que estão chegando com um olhar que são no futuro empreendedores e que não vão ficar nas organizações. Há uns 3 anos atrás, nós tivemos em simpósios, né, ou seja, no sul do país, no sudeste do país, com grandes empresas, e onde todos conectavam, né, ou seja, a geração nova ela não vai durar muito tempo. Existem já estudos dela passar, né, do turnover de 2 anos, porque ela não é carreirista, ela é imediatista. Então, temos aí, e é por isso que as empresas estão voltando a recontratar, muitas vezes, as pessoas que eram tidas como obsoletas ou da terceira idade, porque estavam levando a história da organização. Então, existe essa mescla, né, ou seja, do novo com o mais idoso, de mesclar isso, e a gente tem aprendido muito com isso, como deixarmos o nosso legado, conectando história com o futuro, mas tornando um ambiente convidativo, claro, e isso da tecnologia atrai cada vez mais as pessoas que estão chegando novas, já aptas. A gente está tendo casos de que as pessoas estão felizes, gostam desse processo da digitalização, que fica o trabalho mais leve. Mas leve no esforço, porque ela vai usar agora a questão, né, da nossa necessidade, da nossa competência analítica, que anteriormente com o trabalho, né, com atividades do NVA, chamado Nenhum Valor Agregado, era o trabalho braçal. Né, ou seja, do antigamente. Então, isso é um despertar. E baseado nisso, entra, né, ou seja, esse processo de expansão dessas tecnologias, e a gente tem sido feliz nessa parceria com áreas de TI, com todos os nossos parceiros, né, e que a gente tem conhecido nessa trajetória, para que a gente trilhe um caminho. Tem muita coisa por fazer, cada vez que a gente entra, a gente percebe que tem um mundo, né, de pontos, mas é com o pé no chão essa situação. Um processo humanizado, um processo que trabalha, né, nas dores, mas um processo que depois a gente saia de uma maneira estruturada, organizada, né, e dentro de uma velocidade para a gente não erre o passo, o tom, e depois dinheiro não dá para tudo, né? Aquele sonho, né, de querer transformar o mundo em um bom tempo, mas ter, claro, um processo, né, de investimento a médio e longo prazo. Isso tem sido no nosso aprendizado, né, dentro desse processo e colhendo. E a gente tem muito feliz com esse momento, através das pessoas, e as pessoas também sendo parceiros e sendo o centro do negócio, o centro dos processos, porque quem transforma as organizações são pessoas. E isso é algo que é muito claro para a gente dentro da nossa cultura, da nossa organização. Isso a gente consegue total ver. Jéssica vai corroborar comigo com certeza. A gente já teve o prazer de participar de um desafio junto com a M Dias e a gente foi recebido por uma galera incrível, não só de conhecimento técnico da operação, mas também do manuseio dos dados, de como correlacionar os dados com a vida real, porque afinal de contas a gente está coletando dados de uma fábrica, aqueles dados têm um significativo real, eles têm ali um valor na prática, um valor físico, e é interessante ver a maturidade que a M Dias tem hoje no sentido de olhar para o dado como negócio, mas olhar para a operação de uma forma empírica também, e a gente faz isso aqui há muito tempo. Se tem uma coisa que a gente sabe fazer aqui, é farinha, é biscoito, como que a gente consegue agora fazer mais ou melhor, né? Bem, Jéssica, queria falar algumas palavras finais, como é que estamos? Eu queria agradecer a presença de todo mundo. A gente começou o tema aqui falando de indústria 4.0, mas a gente virou o jogo muito para falar de pessoas, mas é muito nesse sentido, né? Tudo muda a partir do nosso pensamento, a partir da nossa evolução, a partir do momento que a gente pensa, eu preciso mudar, né? O mundo está em constante evolução, tanto que a gente está nessa revolução da indústria, né? A indústria vem mudando a forma de vida, a gente vem mudando a forma como a gente vive no mundo, então a indústria ela faz um pilar nas mudanças da
do contexto mundial, e a gente está presenciando mais uma, e mais uma, as pessoas estão aí também acompanhando essa mudança. Então, eu quero agradecer vocês, né, essas pessoas que estiveram presentes aqui, falando um pouco sobre esse tema, tá, gente? Então, é só agradecimento mesmo pela presença de vocês. Bom, eu também agradeço, obrigado a vocês, um prazer estar com essa empresa aqui, Solution, aí, né? Empresa muito séria, muito boa aí no mercado também, essa nossa parceria. E o Nari, né? A gente pensa aí, apresentações, uma referência para mim. Obrigado aí, para mim foi muito bom essa noite aí. Obrigado, João. Obrigado, Jéssica. Obrigado, Leonardo, que fez essa ponte, o convite convosco. Obrigado a todos que estão aí nos ouvindo. E dizer que a mensagem que a gente deixa, eu tenho um mantra que é por mim, por você, por todos. Nós temos um propósito pessoal e profissional, né, para com todas as pessoas com quem nós trabalhamos, e é por isso que isto é um caminho sem volta, mas é um caminho muito gratificante quando a gente abraça, tira a venda, vamos para cima, e foi um dos pontos que levou também a gente a criar, inclusive, uma área de digitalização dentro da nossa empresa, para poder fortalecer todo esse processo. Então, fica a dica. Boa. Obrigado, gente. Esse com certeza foi um ótimo papo, que eu vou adorar que outras pessoas também tenham acesso a eles. Como a gente vinha falando, é esse processo educativo, então agradeço mais uma vez a participação de vocês e por compartilhar tanto da experiência, do conhecimento. Vocês dois são feras. Jéssica, obrigado também por ter feito esse evento acontecer. E é isso, pessoal. Uma boa noite a todos. Boa noite, pessoal. Boa noite, obrigado. Boa noite.